No desenrolar das histórias poderosas da Bíblia, ela vem narrando dois mundos ligados pelo propósito de Deus, que sempre quer se aproximar da humanidade, e o próprio Criador escolhe homens para desempenhar papéis poderosos dentro dos seus propósitos. E vamos conhecer um desses papel tão importante. E que papel é esse tão importante? Uma desses papel é o dos profetas, homens que o próprio Criador do universo escolhe para um propósito especial, que é representar a voz de Deus na terra, e os profetas são muito importantes para a humanidade, pois um profeta tem funções para a humanidade como ensinar a verdade e interpretar a palavra de Deus, chamar os iníquos ao arrependimento, e recebe revelações e orientação do Senhor para nosso benefício, podendo ser essas revelações sobre o futuro e prever acontecimentos para que o mundo seja alertado. Amós 3:7 A Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quais os dons, descritos na Bíblia, que um profeta pode ter? Irei citar alguns como profecia, curas, prodígio, ministério de servir, ensinar, exortar, edificar, generosidade, liderança e misericórdia, e muito mais. Claro, isso depende de pessoas para pessoas, como sabemos, tem os profetas maiores e os profetas menores. Agora que já conhecemos o deslumbre da vida de um profeta que faz ligação entre Deus e seu povo, trazendo a vontade de Deus para nós, vamos descobrir nesse vídeo os dois tipos de profetas na Bíblia. Quais são esses dois tipos de profetas que as Sagradas Escrituras nos mostram? Um desses profetas é o profeta vidente, porque a palavra de Deus chama esses tipos de profetas vidente, porque eles são profetas que Deus se comunica com eles através de visão. Eles podem ter visões do passado, presente e futuro, e são chamados de profetas vidente. Amós 1, palavras que, em visão, vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. 1 Samuel 9:19 Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje, comereis comigo. Então vimos o primeiro tipo de profeta vidente. Amós era um profeta vidente. Samuel, filho de Ana, também era um profeta vidente. E também tinha outros como Esaías, Balaão e Daniel. Então o primeiro tipo de profeta é o profeta vidente. Então, como já sabemos o primeiro tipo de profeta, qual o segundo tipo de profetas? O segundo tipo de profeta é conhecido com o nome de apenas profeta. Esses tipos de profetas são os profetas da audição. Eles não têm visões, mas a forma principal de Deus se comunicar com eles é pela audição. Ou seja, eles ouvem a voz do eterno Deus. Eles têm todas as funções de um profeta, porém eles não precisam interpretar nenhuma visão. Eles só falam aquilo que Deus fala para eles. Joel 1, uma palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Vimos que Deus dirigiu a sua palavra até os ouvidos do profeta Joel. Ele ouve a palavra de Deus e comunica ao povo. Ele é um profeta da audição que ouve Deus falar. 1 Crônicas 2:9 e 29 Os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã, e no livro de Gar, o vidente. Nesse versículo das Sagradas Escrituras, vimos que Samuel e Gar são chamados de profetas vidente, porém o profeta Natã é mencionado somente com a palavra profeta. Significa que ele era profeta da audição, que falava apenas o que Deus lhe dizia. Se você gosta da palavra de Deus, se inscreva nesse canal, deixa o joinha e ativa o sininho de notificações, para não perder a revelação da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida.